Olá, tudo bom? Seja bem-vindo novamente ao meu site, ao meu canal marcoteles.com.br, abibliovocê.com.br ou servos.net.br. Eu quero conversar com você hoje sobre uma coisa bem interessante, ao mesmo tempo um tanto quanto polêmica no meio daqueles que se formam em teologia. Eu quero pensar com você que quer começar de repente um seminário, que quer fazer a obra de Deus, que quer escolher um seminário para se preparar para ser um pastor ou um servo de Deus que atue de alguma forma na igreja. Eu quero pensar com você sobre como escolher um seminário. Como escolher um seminário evangélico. Tem dois tipos de coisa que você pode escolher para um seminário. Primeira coisa, você pode escolher um seminário reconhecido pelo MEC, ou então escolher um seminário que não seja reconhecido pelo MEC. Qual é a diferença entre um e outro? O seminário reconhecido pelo MEC vai te dar um diploma de nível superior. O seminário não reconhecido pelo MEC não te dará diploma, te dará apenas conhecimento e entendimento de como é a ministração da palavra de Deus de um modo geral. Se bem que esse termo ministração aqui eu estou usando um termo mais genérico, não um termo que alguns usam aí. Como você vai aprender da Bíblia então nesses seminários? Se é um seminário reconhecido pelo MEC, há um problema que eu julgo gravíssimo. Gravíssimo o seminário ser reconhecido pelo MEC. Nós, como batistas, pensamos que o Estado não deve interferir na religião, embora os sujeitos religiosos possam se envolver com a política. Não é o que diz aí que religioso não pode se envolver com política. Claro que o religioso pode se envolver com política. O religioso deve se envolver com a política até por ser um cidadão. Mas, ao contrário, o Estado se meter na igreja para tentar controlar a igreja é que não pode. Ora, mas você vai dizer, o que tem a ver o reconhecimento do MEC com o controle do Estado da igreja pelo Estado? Ocorre o seguinte: quando um curso é reconhecido pelo MEC, ele tem que se submeter à fiscalização do MEC. Ou seja, o MEC fiscaliza aquele curso para ver se tal curso está de acordo com os padrões que o MEC estabelece para os cursos. Ou então, sendo essa fiscalização feita assim, o MEC impõe, de certa forma, alguns requisitos para esses cursos. E nós sabemos que o nosso governo não é um governo religioso, então os requisitos que eles impõem muitas vezes não são baseados em conteúdos eclesiásticos, em conteúdos religiosos. Além disso, você coloca o MEC com a possibilidade de controlar de alguma forma a formação de um ministro da igreja. Observe, o MEC ele pode sugerir que a carga horária seja X, o MEC pode sugerir também que tenha que ter matéria tal e tal, e você tem que cumprir aquelas matérias que o MEC diz, né? O MEC geralmente mistura teologia com ciência da religião e com pedagogia um pouco. Então a teologia se torna disforme, ela deixa de ser teologia. Ou seja, um curso reconhecido pelo MEC, ele forma uma pessoa com diploma de teologia, mas que não estudou teologia, estudou uma outra coisa, uma mistura de teologia com didática e com filosofia e com ciências da religião. Ensinou um monte de mistura, mas não ensinou teologia. O que eu quero dizer com teologia? Nós somos cristãos evangélicos. Os cristãos evangélicos têm um padrão muito importante, que nós somos cristãos bíblicos. Existem cristãos que têm outros valores, né? Por exemplo, a Igreja Católica, ela é apostólica, ela não é bíblica. Por quê? Porque ela vê os valores que ela considera, não estou falando mal aqui do religioso em si, estou falando de uma coisa real, o que eles consideram que seja apostólico com base nisso ou naquilo, especialmente na tradição deles. Então, com base nisso, eles vão dizer que isso é apostólico ou não é.
Entretanto, os católicos não caem muito nessa história de reconhecimento de teologia, embora os evangélicos estejam caindo como moscas no mata-borrão. E é interessante que, como nós somos crentes bíblicos, o nosso foco não é tanto outras coisas que possam tangenciar o estudo da Palavra de Deus, mas o nosso foco é exatamente a Bíblia, a Palavra de Deus. Em outros seminários de outras igrejas pode entrar muita influência da filosofia que venha a trazer um conhecimento filosófico àquela pessoa que se formou, mas não um conhecimento essencialmente bíblico. O que acontece com os seminários há tempos atrás, há cerca de uns 10, 20 anos atrás? Eles se focavam especificamente no ensino bíblico. Ou seja, você tinha matérias como Velho Testamento, Novo Testamento, grego, hebraico, né? Você tinha também homilética, que é a arte de pregar sermões, hermenêutica bíblica, ou seja, a arte de interpretar a Bíblia. Tinha outras matérias que tinham a ver, como teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento. Você tinha teologia sistemática, tinha um pouco de filosofia, embora não fosse o foco propriamente dito, e várias outras matérias que iam nessa linha, sempre voltando para a Bíblia, sempre estudando a Bíblia. Quando você tinha algumas matérias dessa, por exemplo, a questão de Velho Testamento, você tinha vários semestres de Velho Testamento. Você tinha Velho Testamento em 2, 3, 4, 5, 6 às vezes. Eram 6 semestres de Velho Testamento e Novo Testamento idem. Às vezes você tinha uma matéria específica, por exemplo, para doutrinas muito controvertidas, como por exemplo a doutrina do Espírito Santo. Existia um período em que você estudava a doutrina do Espírito Santo mais a fundo, para esclarecer certos problemas teológicos. Só que para você fazer esse estudo profundo das Escrituras, investigar bem as Escrituras, focando mais nos textos bíblicos propriamente dito, você tem que limpar muito certas matérias. Algumas matérias que entravam, que não eram propriamente bíblicas, era a filosofia, por exemplo, e entrava também o português, que era necessário para se comunicar propriamente e para entender as ideias que nos cercam nesse mundo. Mas as outras matérias eram de todas, praticamente todas, eram de cunho bíblico, né? Inclusive, falei grego e hebraico, tinha vários níveis de grego e hebraico. E sendo que você não saía falando grego e hebraico como alguns pensam, e alguns se gabam disso. Você saía com grego e hebraico instrumental, para você saber procurar na Bíblia e verificar o que significa aquilo com livros de ajuda, de referência, tá? Então é uma coisa diferente. Mas se a gente for pensar no que ocorre hoje em dia, os cursos de teologia que estão sendo reconhecidos, eles não estão colocando mais matérias nesse sentido. Porque se eles forem colocar essas matérias, ou seja, Velho Testamento, Novo Testamento, homilética em vários níveis, teologia sistemática, por aí vai, eles vão ter que abrir mão das matérias que o MEC exige. Porque o MEC exige várias matérias, e muitas dessas matérias estão ligadas a ciências da religião, que você pode fazer em pós-graduação, uma pós-graduação secular até, né? Ciências da religião envolvem várias ciências que não são teologia e que vão falar sobre a religião, como por exemplo a psicologia da religião, a filosofia da religião, a sociologia da religião, a fenomenologia da religião. Então, quando você encontrar um curso que seja reconhecido pelo MEC, você encontrará muitas matérias. Fenomenologia da manifestação do Espírito Santo, por exemplo. Mas, na verdade, ele não está tratando de um conceito bíblico, ele está tratando de um conceito científico, de uma ciência social até. Ou você vai encontrar matérias como psicologia da espiritualidade segundo fulano de tal, entendeu? Então você vai encontrar muitas, mas muitas matérias que tiram o espaço das matérias bíblicas. Por isso, para você escolher um seminário, você tem 2 caminhos a seguir. Se você quer ser um cara reconhecido, se você quer ser famoso, se você quer ser um teólogo muito né, que tenha muita fama, que seja reconhecido como tal, tá, faz um curso reconhecido pelo MEC.
que aí você vai ser um cara reconhecido como tal. Agora, se você quer ser alguém que conhece a Bíblia, que quer aprender a Bíblia, que está preocupado mais com a Bíblia do que com o diploma, não faça um curso reconhecido pelo MEC. Faça um curso que não seja reconhecido pelo MEC, porque os cursos reconhecidos pelo MEC estão abandonando a Bíblia. E o que eu estou falando aqui é antipático para muitos pastores e ex-seminaristas. Mas o certo é que você, que é um cristão verdadeiro, procure um seminário que não seja reconhecido pelo MEC, leia-se se reconhecido como fiscalizado pelo MEC, e procure fazer esse seminário e depois sim faça um estudo de nível superior. Você pode inclusive, enquanto cursa teologia de um seminário realmente cristão somente e não fiscalizado pelo Estado, que você pode fazer um curso à distância de uma outra matéria. E assim você terá a sua formação acadêmica e terá também a sua formação bíblica. Agora, se você não quer isso, se você acha que o diploma de teologia é tão importante assim, então vá procurar o seu diploma de teologia, mas não diga que ninguém te avisou, tá bom? E agora o grande problema para quem não quer fazer seminário, para todos os crentes para o futuro, sendo que a teologia, através desses cursos fiscalizados pelo MEC e com disciplinas impostas pela fiscalização, esses cursos se tornam uma fiscalização e uma inserção do poder do Estado dentro da igreja. Ou seja, não demorará muito que pessoas formadas nesse determinado tipo de curso possam introduzir ideias contrárias, inclusive, à família, à moral, aos costumes cristãos. Por quê? Porque eles estão estudando ciências mundanas e não estudando a Bíblia. Eles estão se aprofundando até em ideologia mundana e não tanto na Bíblia. Então, se você quer se aprofundar em ideologia mundana, em ciência mundana e quer ser um cara bam, famoso, conhecido, falado na televisão, nas maiores meios de comunicação que seja, se você quer ser o tal, então vai procurar um curso do seu nível. Mas agora, se você quer aprender a Bíblia, se você quer saber o que a Bíblia diz, se você quer entender a Bíblia, então procure um curso bíblico, tá? Um curso bíblico que te ensine verdadeiramente a Bíblia. Você passe 4 anos estudando a Bíblia e não 4 anos estudando ciências da religião. Ciências da religião, você pode fazer uma pós-graduação depois que vai te dar conhecimento disso. Depois que você fizer o seu curso de superior, obviamente, se você ainda não tem. Você pode fazer uma pós-graduação em ciências da religião propriamente dita, ou você pode fazer uma pós-graduação em ensino religioso, que também inclui várias coisas de ciências da religião. Mas eu apelo a você que não deixe que essa sedução atraia muita gente na igreja. O que acontecia há um tempo atrás? Inicialmente, o curso de teologia não tinha nenhuma possibilidade de reconhecimento. Depois de algum tempo, de alguns anos, volta dos anos 80 mais ou menos, foi permitido que o bacharel em teologia, por ter tido um curso de nível de quase superior, praticamente superior, o mesmo tipo de curso, embora não fosse reconhecido, que ele fizesse uma prova, para aproveitamento de estudos. Ele aproveitaria os seus estudos e entraria para um curso superior, geralmente de filosofia, se ele fosse aprovado. Só que, com a entrada da esquerda no poder, começaram a reclamar sobre isso, dizendo: ora, o curso de teologia não pode ter privilégios, porque senão é o Estado se envolvendo na teologia, é o Estado se envolvendo na igreja. Mas o diabo, como é muito esperto, ele percebeu uma oportunidade aí e colocou na cabeça das pessoas: ora, nós oferecemos o reconhecimento, mas vocês têm que aceitar a nossa fiscalização. Então, o que era antes bom se tornou uma armadilha agora, porque antes você fazia o curso de teologia normal, completava seu curso e depois poderia fazer um aproveitamento de estudos caso fosse aprovado numa prova para aproveitamento de estudos. Agora,
Atualmente, se você quiser um reconhecimento, você tem que estar sujeito à fiscalização do Estado, à doutrinação do Estado, ao que o Estado quer que você faça, ao que o Estado quer que você aprenda, e não ao que a tua igreja realmente quer que você aprenda. E alguns líderes da igreja já estão se conformando a isso para atender às demandas do Estado. Então não estranhe se certas coisas amanhã acontecerem na nossa igreja, porque estamos formando seminaristas com uma formação muito perigosa.